Olá! A Câmara dos Deputados e também o Senado analisam uma série de projetos que criam o Exame Nacional de Proficiência em Medicina, que vem sendo chamado popularmente de OAB dos Médicos. O Conselho Federal de Medicina e a bancada e parte da bancada dos deputados médicos defendem o exame mesmo após o anúncio feito pelo Ministério da Educação em abril de uma nova prova para os médicos formados no país, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, ENAMED. Para alguns dos defensores de um teste tipo o da OAB, o número crescente de faculdades de medicina no país, não necessariamente de qualidade, levou a uma redução dos médicos com os conhecimentos necessários para atender a população. Para debater o assunto, eu recebo aqui no Câmara Debate o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, que é médico de formação. Também aqui conosco o deputado Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás, também médico e que foi secretário de saúde daquele estado. Muito bem-vindos, deputados, muito bem-vindo, deputado Quinalha, deputado Ismael. Deputado Quinalha, eu vou começar com o senhor. Qual é a sua posição em relação a um outro exame ou a qualquer outro exame que não sejam os que já existem? Não, primeiro eu acho que nós temos partido daquilo que é principal na nossa profissão, que é o paciente. E você, na introdução, já comentou que o aumento de faculdade de medicina não necessariamente garante qualidade do ensino. Isso, só para se ter uma ideia, eu fiz questão aqui de trazer anotado. Nós tivemos, desde quando da primeira faculdade de medicina do Brasil, que data de 1800 e pouco, até 2014, eram 182 faculdades. Em 10 anos, foram criadas 208 faculdades. Em 10 anos, se criou mais faculdade do que todo o período histórico, desde quando teve a primeira faculdade de medicina no Brasil. Isso para mostrar o absurdo. 10 anos agora recentes, né? 10 anos, de 2014 até 2024. Bem, e isso evidentemente que, eu diria, encarece para a nação brasileira, porque hoje 80% das faculdades do ensino médico são privadas. Então, hoje são 390, 80% são privadas. Isso movimenta os privados 26 bilhões e 400 milhões de reais. Isso corresponde a 40% de todo o dinheiro gasto com todos os outros cursos de qualquer profissão no Brasil, curso superior, privado. Portanto, é um grande negócio. É um grande negócio. Tem um estudo do BTG Pactual, onde cada vaga de medicina ela tem o potencial de gerar 2 a 3 milhões de reais. Isso levou, inclusive, a grupos econômicos, e hoje quem tem o maior número de faculdades é um grupo alemão, que eu não vou achar aqui o nome, mas de qualquer maneira, esse grupo comprou as 10 faculdades de medicina. Por quê? Eles têm economistas, têm, enfim, pessoas qualificadas para calcular quanto vai ganhar e quanto, a partir de quanto vai investir. E, além de tudo, os recursos, parte deles iriam para fora do país, para a Alemanha. Sem dúvida. Veja, e para fora do país, então você pega o Paraguai. O Paraguai criou umas 3 faculdades de medicina praticamente na divisa com o Brasil. Aí é mais barato do que no Brasil, em média são 10 mil reais a mensalidade, no Paraguai é mais barato. Aí os brasileiros ou ficam em Foz do Iguaçu, ficam ali, digamos, praticamente na divisa, vão e voltam, ou não sei, uma parte deve morar no Paraguai. E tem outros brasileiros que foram para a Bolívia. Então, para vários países onde foram, aí quando voltam, não tem condições de exercer a profissão porque não consegue passar num curso, aliás, numa prova de revalida, que esse é o nome para que a pessoa poder exercer a medicina. Enfim, eu sou favorável, portanto,
a um controle, não aquele que diz que ao final do curso faz-se uma prova para ver se o aluno aprendeu ou não. Por quê? Veja, depois de 6 anos, ele ser responsabilizado individualmente, quando não tem mais retorno, não é justo, não é eficaz. Então eu defendo assim, que a cada ano ou a cada 2 anos haja prova para os alunos, porque aquela faculdade onde os alunos não se deem bem, digamos, nesse tipo de prova, tem que estar em questão, inclusive, no limite, o MEC tem que estar preparado para fechar a faculdade de medicina, porque se ela não serve, você vai insistir numa situação onde amanhã quem vai pagar o preço é o paciente frente ao médico que eventualmente não sabe muito. Não sabe trabalhar. Um dos projetos de lei em análise aqui na Câmara é do deputado Alan Garcês. Cria o Exame Nacional de Proficiência em Medicina a ser aplicado aos estudantes do 3º, 4º, 5º e 6º anos de cursos, né? Então, seria mais ou menos como o senhor estava imaginando, na graduação de medicina, com cada uma das provas com peso de 25%. Os alunos avaliados teriam que atingir a nota mínima de 60% do total de perguntas. O que o senhor acha desse modelo? Aí depois eu pergunto para o deputado também o que ele acha desse modelo, que é um dos projetos. Olha, em linhas gerais, eu sou favorável, né, que tenha, sim, um exame para avaliar o aluno. Obviamente, para que não se cometa injustiça, né, sobretudo, muitas vezes, as famílias investem tudo o que tem e, às vezes, até o que não tem, né, para bancar uma mensalidade quando a faculdade ela não é pública. Só que não necessariamente somente no final, né, do curso, né, depois de 6 anos, tal qual é hoje a OAB, por exemplo, da Ordem dos Advogados, né, do Brasil. Eu acho que de forma seriada é um pouco mais justo com o aluno, mas eu acredito que tem que ter, sim, ao final, algo que reflita em relação à instituição. Por exemplo, se uma determinada instituição, um percentual de alunos não foram aprovados, a instituição ela precisa ser notificada, né, e apresentar um plano de trabalho e dentro de 1 ano ela ter uma reação adequada de forma que nesse próximo ano ela apresente um resultado dos alunos favorável, diferente do ano anterior. Isso como no primeiro ano. A partir do 2º ano, se ela não conseguiu atingir aquela meta, os alunos continuam sendo reprovados, aí sim eu acho que tem que partir para uma sanção um pouco mais enérgica por parte do Ministério da Educação, que é o fechamento, né? Como o Dr. Quinalha disse, isso é um excelente negócio, virou um excelente negócio. Na época, eu sou do estado de Goiás, quando eu fui fazer faculdade, tínhamos 110 vagas de medicina no estado. Hoje, a cada ano, formam 1.800. Nossa, que diferença. Então, assim... Quintuplicou, praticamente. Justamente. E aí eu não estou fazendo essa crítica simplesmente pensando em reserva de mercado, alguma coisa, até porque eu não estou entrando no mercado agora, não precisaria fazer essa defesa. Mas preocupa-me muito o nível, né, do profissional que está saindo. E até esse projeto do Dr. Alan Garcês, que fala, se tiver acima de 60%, a vida não permite errar 40%. Errar 40%, por exemplo, na área que eu atuo, que é terapia intensiva, é óbito, né? Então, eu acho que deve ser um exame severo, obviamente, de forma, obviamente, para não penalizar simplesmente uma parte da equação, que é a parte mais frágil que o aluno, talvez fazê-lo seriado, não sei se de 2 em 2 anos, né, bianual ou mesmo anual, e ao final também fazer essa avaliação da faculdade. As instituições, elas precisam ser responsabilizadas. Nós percebemos instituições que não têm a mínima condição, nem estrutural, do prédio administrativo, por assim dizer, muito menos campo de estágio. Não tem onde o aluno, porque medicina não é tal qual outro curso, você precisa ir a campo, você precisa
acompanhar atendimentos, fazer atendimentos, né? Então, isso não faz o menor sentido quando você não tem nas 3 esferas, unidades básicas de saúde, que é a atenção primária, né, as portas de entrada de emergência, como as UPAs, a atenção secundária, que são as especialidades e os exames diagnósticos também, e o terciário, que é o hospital com a complexidade um pouco mais alta, né, que as clínicas de forma mais aprofundada, unidade de terapia intensiva, cirurgias, a gente não vê isso, né, mais. O médico, ele sai, é egresso da instituição e às vezes dá até medo quando a gente pensa que pode ser o paciente, né, de alguns médicos. Eu não quero ser jamais injusto e generalizar, nenhuma generalização é justa nem inteligente, mas às vezes dá medo, sim. Não sabem o básico. Você foi bem atendido aí quando o seu pé quebrou? Fui bem atendido, sim, um colega ortopedista, né? Fiz um raio-x, tinha uma lesão, né, no metatarso, já tinha uma artrose de uma lesão que eu tinha tido em 2011, no mesmo lugar, com a mesma atividade, jogando futebol, né? Então doía um pouquinho. Teve sorte, então, de pegar um bom médico, sim, de que saiu de alguma faculdade boa. Mas o que eu digo, assim, a gente não pode, quando está lidando com vida, ficar à mercê da sorte. Eu acho que, independente se é num hospital privado, de ponta, com plano de saúde, ou mesmo pagando, ou se é num hospital público, né, sendo atendido pela parte pública do Sistema Único de Saúde, tem que ter qualidade, porque nós estamos falando do bem mais precioso, que é a vida. A vida não permite remendos, não permite um meio médico, alguém que não tenha, de fato, a competência e o conhecimento nas coisas básicas, né, de anatomia, farmacologia. A gente vê médico prescrevendo algumas medicações que não tem a mínima noção de interação medicamentosa, do que isso pode gerar de efeito colateral. Então, sim, preocupa-me muito, eu acompanho de perto algumas formações e eu acho que nós precisamos, sim, de rever essa avaliação. Deputado Quinalha, o que existe hoje, esse ENAMED, que foi anunciado, vai unificar o que já existe: Exame Nacional de Desempenho Estudantil, que avalia o conhecimento do formando, e o Exame Nacional de Residência, ENARE, que já seleciona os que entrarão nas residências médicas. Mesmo assim, o senhor acha importante haver um outro exame para os médicos, além do exame para a faculdade, que o senhor acha importante? Olha, quando você, digamos, aplica uma prova, esta que o MEC decidiu aí em 2024 para valer esse ano, dependendo do resultado que o aluno obtenha na prova que ele faz ao final do curso, ele pode optar para aquela nota servir para ele entrar numa residência médica ou não. Mas isso não resolve aquilo que, me parece, eu e o doutor Ismael temos concordância. Porque se você medir lá na frente e não deu certo, é irrecuperável. É irrecuperável. Quando ele comentou de que não se pode trabalhar com o risco de 40% de um médico não acertar, vou dar um exemplo. Aqui na Universidade de Brasília, nós fazíamos provas todos os sábados, sem exceção. Quer dizer, então era um grau de exigência... O senhor estudou medicina na UNB? Na UNB. Era um grau de exigência onde, inclusive, seja por opinião, enfim, muitos... Eu tenho um grande amigo que talvez, digamos, era um gênio. Ele sai da faculdade, ele não faz residência, vai direto para a prova aqui na rede pública do Distrito Federal, que era, à época, um exemplo para o Brasil inteiro, hoje não. E ele, então, passou na prova, que eram os, digamos, os staffs, né? Para ser do staff médico. Não deixaram ele assumir, só que ele entrou na justiça e conseguiu assumir. Eu estou dando esse exemplo para dizer que a gente, né, este em particular, ele sai de lá, faz a prova e passava. Como outros, no início a gente decidiu não fazer residência, mas a gente tinha
digamos assim, uma formação que nos permitia. O absurdo chega a tal ponto que durante a pandemia da Covid, houve estados brasileiros do Nordeste que anteciparam a formatura em 6 meses, para que esses, então, estudantes, até ontem, médicos hoje, fossem atender na pandemia. Os grandes hospitais, as grandes equipes aprenderam durante a pandemia. No início a gente achava até que era só as vias aéreas superiores. Não, hoje, digamos, a Covid... a gente Pois é, nesse caso o senhor acha que justificava? Não acha? Não, mas de maneira nenhuma. Veja, se você... Porque era uma emergência sanitária mundial, né? Não, mas é emergência sanitária. Mas ali não é a emergência sanitária Falta o resto, da questão. todos... Não, ali é atendimento. É. Ele é atendimento, entuba, não entuba, que medicamento que vai ser feito, e morreu muita gente. Eu acho que dá para a gente, eu diria, ser mais... eu diria o seguinte, numa faculdade privada, é claro que vai ter bom aluno, é claro que tem faculdade privada que é de bom nível. O que, da minha parte, e nós estamos chamando a atenção então, é que virou um grande negócio, como já mencionei. Isso não pode comandar. 600 mil médicos no mercado. Quantos? 600 mil médicos no mercado, e a cada ano, com o aumento do número de escolas médicas, cresceu bastante a formação de médicos, sim, que os senhores já falaram, cerca de 42 mil só neste ano. Veja, eu vou dar uns exemplos aqui. São os dados que eu tenho aqui. Mas um cálculo que ele serve para fazer uma comparação mundial é a quantidade de médicos per capita. Per capita é cada 1000. Então, se pegar, por exemplo, a Índia, que tem 1 bilhão e 400 milhões, e ali tem 600 faculdades, o médico per capita é 0,72 por 1000. Brasil, 2,1 por 1000 em 2024. Estados Unidos, 2,6. China, 2,52. México, 2,55. Tem um estudo da USP que prevê que em 2030 será 3 e tanto per capita. Ou seja, está havendo uma formação em números que combina o quê? É um sonho do jovem, tem direito. A família, às vezes, impulsiona. A família, como já disse o doutor Ismael, ela faz tudo o que pode e até o que não pode. E nós vamos chegar numa situação, porque quando a gente vê os valores médios de salário, olha, não é bem assim. Se você pegar em São Paulo, um plantão, para quem recebe um plantão razoável, são R$ 1.200. Se ele der 6 plantões, são 7.200. Significa que ele vai ganhar, digamos, este valor que ele vai viver de plantão. Ele pode fazer um plantão no final de semana. Então, para desmistificar a história de que o médico naturalmente ganha bem. Claro que tem muitos médicos que ganham melhor e bastante mais do que a média nacional de outras profissões. A gente sabe disso. Mas estou dando um exemplo do estado de São Paulo que eu conheço. Eu viajo muito e meu filho é médico do meio. Então, assim, combina o que, então? Você tem uma formação em números brutais, né, de médicos, aumentando em 10 anos. Teve mais faculdades de medicina criadas do que em em 206 anos. 206. Então, 2 séculos. Então, por exemplo, as famílias ficam endividadas muitas vezes, o aluno muitas vezes fica endividado e a família, ela acredita que está fazendo aquilo que toda família quer fazer, que é um filho estudar e amanhã ter uma vida digna. Então, essa é uma área difícil. Deputado Ismael, existia uma proposta de se fazer a análise e provas para as próprias faculdades. Eu me lembro que era na época do governo Fernando Henrique, existia uma proposta de se fazer provas para os professores. O que o senhor acha disso? Não, eu acho que professores de medicina. Eu acho que não é nesse viés o correto. Até porque, usando uma analogia popular e familiar, né, eu escutava muito isso do meu finado e saudoso pai. Ele falava assim: a gente só sabe se criou bem o filho
quando a gente vê o filho criando o neto e vê que ele teve uma boa criação. Para eu avaliar a faculdade e a formação do aluno, eu não preciso de provas dos professores. Se foi em universidade pública, ele já fez um concurso. Se é universidade privada, ele já passou por um crivo de seleção. Eu preciso de avaliar de fato os alunos. E aí, obviamente, não de forma individual, mas de forma coletiva, através de uma turma de 100 alunos, por exemplo, se eu tenho um quantitativo que não teve um desempenho mínimo, é notório que a formação não foi boa. E aí, obviamente, a parte administrativa da instituição tem a sua parcela, né, de contribuição negativa, mas os professores também. Não dá para falar que eles que formaram. Então, acho que não precisa de submetê-los à nova prova. Acho que é através dos alunos, sim, que a gente precisa fazer de forma, eu acho, de forma seriada, não só ao final, mas ao final também, né? E a grande verdade é que a gente olha no ensino fundamental, no ensino médio e também no ensino universitário, você não vê mais falar em reprovação. É feio falar em reprovação hoje em dia. Parece que não está na moda mais, não reprova ninguém, não tem recuperação, você dá um jeito ali, mas passa o aluno. Não, a gente precisa colocar os pingos nos is. A faculdade de medicina, pelo menos na minha época, eu acho que, tenho absoluta convicção que na época do Dr. Arlindo, que é uma geração anterior à minha, era extremamente difícil. Eu fiz faculdade em Recife, na Universidade de Pernambuco, Faculdade de Ciências Médicas. Federal? Na Estadual. Na faculdade pública, no Hospital Oswaldo Cruz, e era muito difícil o curso. Não tinha, se você não estudasse muito e todos os dias, você reprovava. Eu lembro como se fosse hoje. A nossa turma começou com 75 alunos, depois ela tinha 81, porque outros alunos foram reprovando e ficando na nossa turma. De 81 alunos, como se fosse hoje. Eu lembro uma prova de infectologia, tiveram 76 notas vermelhas, abaixo de 7. 3, 7, um 7.6 e um 8.1. Por quê? Porque a coisa era difícil e o pessoal estudava muito. Hoje em dia, você vê alguns alunos de medicina, fala, não tem condição dele estar fazendo medicina e ter esse tempo todo sobrando. Ou era muito limitado cognitivamente na minha época, e meus colegas também, que eu acho que não é, né, essa realidade, ou então a coisa mudou muito e está, desculpa o termo, mas está frouxa. O ensino está frouxo, não está apertando. E, repito, o produto final de uma faculdade de medicina é um ensino suficiente para preservar a vida. E para preservar a vida, você não pode errar. Ou você pode errar muito pouco, né? Porque ser humano, obviamente, vai errar. Mas tem que ter um comprometimento acima das outras profissões. Infelizmente, tem sido estimulado por uma perspectiva de ganhos salariais e tudo mais, que no passado existia um ganho diferenciado, hoje não. Tem inúmeras profissões que ganham infinitamente mais, mas essa não pode ser a motivação principal. Então, a coisa precisa de apertar um pouco mais, sim, na minha visão. Existe muito menos hoje em dia o médico generalista, o médico que vai também em casa, né? Tudo muito todo médico hoje em dia quer ser empreendedor, né? Parece que tudo só virou sabe aquele detalhe. Um modismo disso. Todo médico tem que ser empreendedor, tem que ter sua própria clínica, ensina muito mais isso, como ser empreendedor, do que medicina, como cuidar de gente. Já vi um pouco isso também. Deputado Quinalha, um dos projetos que está no Senado, que eu acho que é o que está mais avançado, inclusive, propõe a aplicação de provas 2 vezes por ano. Já foi aprovado em uma comissão e é do senador astronauta Marcos Pontes. O que o senhor acha dessa coisa de 2 vezes por ano? Eu acho exagerado, até porque nós estamos falando de uma prova de suficiência seriada. Agora, qualquer faculdade, eu estava dizendo o exemplo daqui nosso, e o doutor Ismael também falou, era a pegada forte. Aqui, quem tirasse 6, ele estava com MM. MM, se ele fosse 3 semestres consecutivos, ele podia ser jubilado. Então, isso não existe, percebe? Então, um aluno que tira 60, é a boa comparação que ele já fez, doutor Ismael. Então, eu acho que as provas de cada faculdade, elas acontecem pelo menos uma vez por mês, não é? Isso, ao se atribuir à instituição, à faculdade ou à universidade, a responsabilidade conjunta, significa que ela também vai estar acompanhando
Pode não ser por total convicção, mas pode ser por pressão, digamos, das autoridades, das leis. Eu creio que fazer uma ao ano é suficiente, eu acho. E quem faria? A gente já está quase encerrando. Quem faria? O Conselho Federal de Medicina? Não, ou... não. Eu acho que tem que ser o órgão responsável, que é o MEC. Porque a proposta do MEC é fazer a mesma prova, né, ao final do curso, para todos os formandos. Isso é basal. Porque se você deixar a critério, digamos, de cada faculdade ou de qualquer outra organização, primeiro você pode não ter, digamos, ser de forma equânime. Você pode ter uma prova mais difícil aqui e uma bem mais fácil acolá. Mas exatamente para que a população, para que a sociedade, para que a imprensa, para que nós, deputados, possamos cobrar, eu prefiro cobrar de quem responde pelo poder público e não por uma entidade de médicos. Eu acho que se fosse uma entidade médica, eu acho que não deve ser, sempre vai ficar a suspeição de que ali é uma defesa da corporação. Eu já fui presidente do Sindicato dos Médicos no estado de São Paulo, fui eleito 3 vezes. Eu era contra o exame de suficiência, exatamente porque eu discordava do aluno pagar a conta sozinho, né? Mas a coisa evoluiu de tal forma, com tantas faculdades e tudo aquilo que a gente ouve. Então imagina, final de semana quem vai dar plantão normalmente são os médicos, digamos, que não estão ainda inseridos adequadamente no mercado de trabalho. Meu pai sempre dizia isso. Vou ter que passar para o senhor para o encerramento já. Qual é o exame ideal para o senhor? Olha, eu acho que já tem uma discussão bastante avançada, mas o exame ideal para mim seria algo que fosse seriado ou anual ou bianual, talvez bianual seja um pouco mais adequado. Feito por quem? Feito pelo MEC, né? Obviamente que na banca do MEC, eu não acho errado ter uma representatividade do Conselho Federal de Medicina, não, certo? Na banca, que ajuda a fazer as questões ali, mas eu acho que ela tem que ser, como o Dr. Quinalha disse, igual para o Brasil todo na mesma data, né? Para que não haja privilégio ou aliviar em uma região, tem que ser para todo mundo. Aquilo tem que ser o conhecimento básico. Conhecimento básico de quê? Pode ser das matérias básicas, mas daquilo que o profissional vai enfrentar no dia a dia. O profissional que está ali na porta de um pronto-socorro, ele precisa saber muito bem clínica médica, emergência, o básico de cirurgia geral para identificar o que é um apendicite, para identificar o que é uma litíase biliar, né? Algo básico, ele não precisa de ser ortopedista, mas ele tem que conhecer o básico de fratura, de trauma, até para ele poder referenciar para o profissional adequado. Ele precisa saber de neurologia, ele precisa saber, né, de nefrologia, ele precisa saber de tudo, o básico. Não estou falando para ser PhD em cada área, não. Mas o profissional de porta, o profissional que está ali na linha de frente, ele tem que ser um profissional muito completo. E o que a gente vê hoje em dia é justamente o contrário. Nos finais de semana, o noturno, geralmente são as pessoas menos experientes. É o que sobra para o plantão, né? Então, acho que a gente não pode perder de vista que nós estamos lidando com o nosso bem mais precioso, que é a vida. E em relação à vida, não cabe negligência. Gente, muito obrigada, doutor Ismael, muito obrigada, doutor e deputado Quinalha. Eu conversei com os deputados Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, e Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás, ambos médicos de formação, sobre a proposta de um Exame Nacional de Proficiência em Medicina. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever ou compartilhar esta edição do Câmara Debate, que fica no YouTube da Câmara. Até o próximo programa.